Está no ar o Revista TST, reportagens, entrevistas e quadros especiais com tudo o que foi destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, simulação de ações trabalhistas por empresas de calçados é considerada atentatória à justiça. Fábrica de alimentos que acionou mecânico em dia de folga é absolvida por acidente que o deixou tetraplégico. Página do TST no Facebook já conta com mais de 900 mil fãs. Retrospectiva 2015. Reveja alguns fatos que marcaram o ano no Judiciário Trabalhista. Tudo isso e muito mais. O Revista TST começa agora. E teve julgamento importante na seção 2 de dissídios individuais. Os ministros julgaram um caso envolvendo o pagamento de horas de sobreaviso. É considerado de sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. É o que diz o artigo 244 da CLT. Com base nesse artigo, um empregado de uma companhia de energia do Rio Grande do Sul entrou na justiça pedindo o pagamento das horas de sobreaviso. Segundo o trabalhador, ele ficava esperando o chamado da empresa durante 2 semanas por mês, de segunda a sexta, de 10 da noite às 6 da manhã e durante 24 horas de sábados, domingos e feriados. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul entendeu que o trabalhador ficou à disposição da empresa, por isso determinou o pagamento das horas de sobreaviso. Mas a 6ª turma do TST entendeu que o trabalhador aguardava o chamado da companhia pelo celular, o que não o impedia de realizar outras tarefas. Sendo assim, retirou o pagamento. O caso chegou à seção 2 de dissídios individuais depois de a decisão transitar em julgado por meio de ação rescisória. O trabalhador alegou erro de fato na decisão da turma, uma vez que o TRT afirmou que a liberdade do empregado foi privada e isso não foi considerado na decisão. No início do julgamento, em 2013, o relator ministro Alexandre Agra Belmonte afirmou que, no caso, pode haver erro de julgamento e não erro de fato. O erro de fato consiste em um erro que foge à realidade do processo. É quando o magistrado dá como existente um fato que não existe, ou não leva em conta um fato que está no processo. Um novo entendimento que não havia sido tratado anteriormente. Já o erro de julgamento é quando existe uma falha no conteúdo, mesmo quando os requisitos formais tenham sido observados. Um erro de análise do direito. À época, em 2013, o ministro Hugo Scheuermann abriu divergência, mas o ministro Caputo Bastos pediu vista regimental. Por isso, o processo voltou a julgamento apenas em 2015. Para o ministro Caputo Bastos, houve sim erro de fato. Que a Igreja 6ª Turma desta Corte, ao apreciar o pleito de horas de sobreaviso, concluindo pela sua improcedência, assim o fez, admitindo a ocorrência de um fato inexistente no feito, que seria a utilização de aparelho celular e a desnecessidade de o reclamante permanecer em sua residência, aguardando eventuais chamados de empregados. Acabou, pois, por incorrer em manifesto erro de fato, porquanto proferiu decisão apoiada em premissa fática que for expressamente decotada da fundamentação do venerando acordo regional, quando do julgamento dos embargos de declaração do reclamante. Para o revisor da ação, ministro Emanuel Pereira, o caso se tratava de erro de julgamento. O fato de a 6ª turma do TST ter conhecido do recurso de revista por divergência jurisprudencial, com base em aresto inespecífico com a devida vênia, configura erro de julgamento, tropeçando o pedido de desconstituição da decisão rescindenda no artigo 485, inciso 9º, parágrafo 2º do CPC. De outra sorte, pelo óbice da súmula 126 do TST, seria vedado à turma do TST, quando do julgamento do recurso de revista, confrontar os argumentos lançados em peças diversas dos acórdãos regionais,
razão pela qual entendo que não restou demonstrado o erro de fato. O ministro Vieira de Mello Filho acompanhou a divergência, que acreditava haver erro de fato, uma vez que a turma não levou em consideração o acórdão regional que afirmava que o trabalhador teve a liberdade privada. O tribunal, nos embargos de declaração, não obstante ter mantido a procedência do pleito das horas de sobreaviso, alterou a fundamentação do acórdão originário para dele decotar a premissa fática referente à utilização de telefone celular e a desnecessidade de embargante permanecer em casa aguardando convocação da reclamada. Ou seja, nos embargos de declaração, ele afastou uma premissa fática que foi decisiva e única para a conclusão então adotada. E na decisão da turma do Tribunal Superior do Trabalho, levou-se em consideração o conteúdo do acórdão regional, mas ignorou-se que houve a supressão da premissa que sustentava a condenação. Acompanharam o voto do relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, pelo não pagamento das horas de sobreaviso, os ministros Emanuel Pereira e o presidente do TST, Barros Levenhagen. Já o voto divergente do ministro Hugo Scheuermann foi seguido pelos ministros Caputo Bastos, Vieira de Mello Filho e Alberto Briciani. Por maioria, a ação rescisória do trabalhador foi aceita e a seção 2 de dissídios individuais determinou o pagamento das horas de sobreaviso ao empregado. E chegou a hora do giro pelas turmas, com alguns dos casos mais recentes julgados no tribunal. E o nosso giro começa com destaque da terceira turma. A rede de calçados de Santini foi condenada por simular acordos para quitação de verbas rescisórias. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a empresa fazia pagamentos fora da folha de salários a fim de reduzir os tributos e encargos sociais. Na rescisão, os empregados recebiam apenas a quantia relativa ao salário declarado e negociavam as diferenças da parcela extra-folha por meio de ações trabalhistas simuladas. Ao analisar o caso, o relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, avaliou que o procedimento reiterado da empresa de simular ações trabalhistas atenta contra a dignidade da justiça e atinge toda a sociedade. O recurso da empresa foi rejeitado, ficando valendo a determinação de multa diária de meio salário mínimo por obrigação trabalhista, caso a empresa não adeque as rescisões aos pressupostos legais. E uma fábrica de alimentos que acionou um mecânico para trabalhar em dia de folga não será responsabilizada por um acidente de trajeto que o deixou tetraplégico. O caso foi julgado na 7ª turma do TST. Ao entrar com ação na Justiça Trabalhista, o mecânico argumentou que o acidente com moto foi provocado pela sonolência e pelo cansaço que sentia devido às horas extras que havia prestado à empresa. Segundo informações do TRT do Rio Grande do Sul, o empregado cumpriu jornada de 5 horas e meia no dia do acidente e não de 7 horas como havia informado, o que, segundo o regional, descaracteriza a extensiva jornada descrita pelo trabalhador. Em recurso ao TST, o mecânico afirmou que a empresa assumiu risco por não oferecer transporte seguro. Mas, para o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, o acidente ocorreu porque o mecânico utilizou por iniciativa própria a motocicleta, adormeceu e perdeu o controle. Para o ministro, não há como reconhecer culpa da empresa a partir das informações dos autos. E depois do intervalo, página do TST no Facebook já tem mais de 900 mil seguidores. A página oficial do Tribunal Superior do Trabalho no Facebook alcançou mais de 900 mil fãs. O aumento no número de seguidores é um sinal do interesse crescente sobre os temas em discussão no TST. Na página, os internautas podem acompanhar notícias de julgamentos importantes, tirar dúvidas e comentar as decisões. Em 2015, o caso de um motorista de ônibus que conseguiu na Justiça Adicional por trabalhar também como cobrador teve grande repercussão. Mais de 10 mil pessoas compartilharam a notícia e quase 400 comentaram. O Anderson concordou com a decisão, mas fez uma ressalva. Ele disse que o acúmulo não seria problema,
desde que o motorista fizesse a cobrança antes de deslocar o veículo e recebesse o percentual de acúmulo de função. Curta você também a página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E pela página do TST no Facebook, a Samara Silva enviou para a gente a seguinte dúvida: quando a empresa pode usar publicação em jornais para convocar trabalhadores? A resposta você confere agora no quadro Quero Post. Num dia de trabalho qualquer, o servente de obras simplesmente sumiu do canteiro. Ninguém conseguiu mais fazer contato com ele. Nem depois de enviar um telegrama, o engenheiro da construtora teve notícia. Esse rapaz ficou um mês trabalhando, 20 dias. E a partir daí a gente esperou os 30 dias de falta, né, para que a gente iniciasse o procedimento do abandono do emprego, né. O chamado para o trabalhador voltar ao serviço foi reforçado com esta publicação em um dos jornais de maior circulação de Brasília. Mas a convocação estampada nos classificados para o comparecimento do empregado em até 48 horas também não adiantou. Só que a empresa tem um custo, né? Tanto o custo que ela tem com a postagem da carta registrada, a postagem do anúncio no jornal, é um custo que a empresa vai ter a mais, né, para um funcionário que não está mais trabalhando. Depois de quase 60 dias de sumiço, o contrato de trabalho foi rescindido. Além do período não trabalhado, foram descontados do servente de obras os valores referentes ao Vale Transporte e ao uniforme, que deveria ter sido devolvido à empresa. Ao abandonar o emprego, ele ainda deixou para trás outros direitos, como a possibilidade de sacar o FGTS e de receber as férias proporcionais. As férias já vencidas, ele permanece com o direito de receber com um terço de férias. As férias proporcionais, o TST já decidiu que o empregado perde o direito por causa da Convenção 132 da OIT, que tem força de lei no Brasil e que prevê que o empregado que abandona o emprego não tem essas férias proporcionais. A advogada trabalhista também dá um alerta aos empregadores. A empresa deve ter muito cuidado ao se utilizar da possibilidade de publicar um edital chamando o empregado a voltar para o emprego, através de um jornal de grande circulação. Porque ela pode vir expor o empregado. Já vi acontecer, por exemplo, do empregado não comparecer ao trabalho, de repente sumir por 30 dias porque sofreu um grave acidente, por exemplo. Nesses casos, o empregado, uma vez chamado, localizado, chamado a justificar sua falta, ele tem que ter o seu período de falta abonado e não pode ser demitido. Devido a uma publicação no jornal para a convocação de uma bancária em Porto Alegre, o Banco do Brasil acabou condenado ao pagamento de danos morais à trabalhadora, que estava afastada há 6 meses recebendo auxílio-doença pelo INSS, após ser submetida a uma cirurgia. O caso chegou ao TST depois de o banco contestar a decisão do TRT Gaúcho. Apesar de a instituição ter afirmado que tentou fazer contato com a empregada sem sucesso, um e-mail enviado por ela um mês antes de a nota ser publicada no jornal comprovou que a trabalhadora havia comunicado aos superiores que estava impossibilitada de voltar ao serviço. O relator na terceira turma do tribunal, ministro Maurício Godinho Delgado, manteve a decisão do regional. A empresa está comprovado que sabia que a trabalhadora estava doente. Isso está comprovado, segundo exposto pelo regional. E aí, por algum erro de gestão, publicou um anúncio de abandono de emprego. Aí realmente é um dano moral, não tem como não ter esse dano moral. Eu acho que a situação é simples, inusitada. Eu creio que foi um erro no setor de gestão, acontece, mas isso gera dano, sem dúvida nenhuma. Os demais ministros acompanharam o relator por entenderem que a conduta do banco foi abusiva. E ainda falando de redes sociais, elas estiveram presentes em cada edição do Revista TST este ano. E sobre o assunto eu vou conversar com o Paulo Mondego, que é chefe de redação da TV do TST. Olá, Paulo. O quadro Quero Post, ele é uma forma de interação com a sociedade, não é mesmo? Olá, Ana Amélia, é isso mesmo. Desde que o quadro Quero Post surgiu em 2015, centenas de internautas enviaram sugestões de temas para esclarecimento de dúvidas trabalhistas. Foram mais de 370 solicitações. E as respostas vieram em formatos de texto, boletins de rádio e aqui no Revista TST, em reportagens e entrevistas especiais, com a participação de juízes, desembargadores e ministros do Tribunal Superior do Trabalho. E esta é justamente a intenção da equipe de comunicação aqui do TST,
aproximar cada vez mais o cidadão da Justiça do Trabalho. E para participar, basta acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/TSTJus. É com você, Ana Amélia. Ok, Paulo, muito obrigada pelas informações. E no próximo bloco, Retrospectiva 2015, reveja alguns fatos que marcaram o ano no Judiciário Trabalhista. A Justiça do Trabalho é pioneira na solução de conflitos judiciais por meio de acordos. Hoje, a conciliação é reconhecida e usada por todo o judiciário brasileiro. E no ano de 2015, o TST realizou várias audiências de conciliação com o objetivo de pôr fim a conflitos e greves trabalhistas. Veja na reportagem um resumo das principais audiências de conciliação realizadas no TST. Podemos nos sentar. Em todas as instâncias da Justiça do Trabalho é possível fechar um acordo. Isso é feito por meio da conciliação. A Justiça do Trabalho, na verdade, ela se baseia muito mais na conciliação do que, na verdade, no julgamento das causas. O nosso interesse, em primeiro lugar, é sempre que haja uma conciliação entre os interesses do empregado e do empregador. Em 2015, o Núcleo Permanente de Conciliação do TST realizou 10 audiências. Temos casos aqui de processos bastante significativos, que envolviam valores altos e processos bastante delicados que foram resolvidos mediante negociação no NUPEC. Já a vice-presidência conduziu 33. O ministro Ives Gandra Martins Filho intermediou extensas negociações para impedir greves que teriam grande impacto na vida do cidadão. Uma delas envolveu os Correios e 2 federações que representam os trabalhadores. Ficou definido aumento linear de R$ 150 nos salários a partir de agosto de 2015 e mais R$ 50 a partir de janeiro de 2016. Além disso, os carteiros tiveram reajustes sobre o Vale Alimentação, Vale Cesta, reembolso creche e auxílio para os empregados que têm filhos com deficiência. Aeronautas, aeroviários e empresas de táxi aéreo também chegaram a um acordo considerado histórico. As negociações incluíram mudanças nas escalas de folga, diminuindo o estresse a que são submetidos pilotos e comissários. Um verdadeiro milagre. Com isso, conseguimos debelar mais uma greve de aviões, de helicópteros, de pequeno porte. Na área de energia, a conciliação resultou na assinatura de um acordo coletivo de trabalho para o biênio 2015 e 2016, com reajuste linear de 8,17%. Já o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, e representantes dos empregados, após várias negociações, assinaram um acordo coletivo com reajuste salarial de 7%. O vice-presidente também intermediou negociações entre ferroviários e a empresa pública responsável pela infraestrutura ferroviária brasileira. Na área de mineração, as federações dos trabalhadores e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais fecharam reajuste de 7,5% retroativo a julho de 2015 e diferenças salariais em parcela única a partir de 2016. E vamos relembrar outros momentos marcantes de 2015. O TST promoveu várias exposições abertas ao público em 2015. Uma delas reuniu as principais premiações obtidas pela Corte. Outra mostra destacou as ações de sustentabilidade do tribunal. Já a exposição Magna Carta trouxe ao público uma réplica do documento vinda diretamente do Reino Unido. Também foram lembrados em exposições o centenário de nascimento do jurista Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes e os 30 anos do coral do TST. Em agosto, o TST realizou a cerimônia de entrega da Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, que homenageia personalidades que se destacaram em suas profissões ou servem de exemplo para a sociedade brasileira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, recebeu a comenda de grão colar.
A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão foi a instituição homenageada. Pela segunda vez, o TST recebeu o selo Diamante do Conselho Nacional de Justiça. A premiação atesta a excelência do órgão no fortalecimento de dados estatísticos. Também pelo segundo ano consecutivo, o tribunal recebeu o selo A3P de Sustentabilidade, concedido pelo Ministério do Meio Ambiente por boas práticas socioambientais. A campanha Trabalho Seguro, realizada pelo TST em 2014, recebeu a medalha de prata do Prêmio Colunistas 2015, na categoria Filme Institucional. A premiação é uma das mais tradicionais da publicidade brasileira. Veiculada em novembro e dezembro de 2014 nas redes de televisão, a campanha destacou a prevenção de acidentes de trabalho. E encerrando a nossa retrospectiva, vamos saber quais foram as principais inovações do TST em rádio e TV no ano de 2015. Eu vou conversar com a Michele Castro, que é chefe de redação. Olá, Michele. Oi, Ana Amélia. O ano de 2015 foi de muito trabalho aqui na Coordenadoria de Rádio e TV do TST. Neste ano, nós estreamos o nosso novo programa, o Revista TST, que de uma forma dinâmica e interativa leva aos cidadãos as notícias da mais alta corte trabalhista do país. Outros projetos da Justiça Trabalhista também foram destaque no programa Jornada. Ao longo de 2015, nós conseguimos mostrar o funcionamento dos TRTs, além, é claro, do TST, no quadro Raio X, e ainda reportagens especiais. O nosso programa de rádio Trabalho e Justiça, que também é disponibilizado pela internet e que era semanal, foi reformulado e passou a ser exibido de segunda a sexta. Desde fevereiro já foram ao ar mais de 300 programas. As transmissões ao vivo pela internet dos julgamentos do TST passaram a ser feitas por meio de câmeras robóticas com muito mais qualidade. E por falar em novas tecnologias, Ana, um novo meio de comunicação com o cidadão também foi estabelecido em 2015. O aplicativo do TST, que permite o acesso às notícias produzidas pela Corte. Ana Amélia, é com você. Ok, Michele, muito obrigada pelas informações. E esta edição especial do Revista TST está terminando, mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Para você, um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo.